Boa tarde. Bem, sejam todos bem-vindos. Hoje à tarde nós vamos dedicar o tempo, para conversar um pouquinho sobre a estratégia de vacinação contra o vírus sincicial respiratório em gestantes, que nós sabemos que é uma vacina que foi incorporada recentemente, no SUS. Vários municípios já estão, inclusive, já receberam a vacina, já estão vacinando e Belém está na expectativa de receber nos próximos dias. Então, por isso a importância desse treinamento para deixar todos, bem a par sobre o manejo, sobre a aplicação da vacina, e é por isso que nós promovemos, então, essa tarde aqui de encontro para falarmos um pouco sobre ela, tá? E agora, iniciando um pouco falando sobre a questão das infecções do trato respiratório inferior, que estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade das crianças e adultos em todo o mundo. E um dos principais responsáveis por essas infecções é justamente o vírus sincicial respiratório, que é reconhecido como o principal causador dessas infecções, principalmente nas crianças menores de 2 anos. Ele é responsável, por exemplo, por 75% dos casos de bronquiolite viral aguda e 40% das pneumonias nesse período aí de estacionalidade, com um significativo impacto na saúde pública. Entre os grupos com maior risco para desenvolver as formas graves estão justamente os lactentes, as crianças menores de 6 meses de idade, que são os principais, os que agravam e acabam sendo hospitalizados e até mesmo evoluindo a óbito. E a mortalidade ela ainda é maior nas crianças prematuras ou com alguma cardiopatia ou pneumopatia. E até o momento que se sabe é que não existe um tratamento antiviral específico para o vírus sincicial respiratório, principalmente nessas crianças menores de 6 meses. O que se tem até então é um manejo de hidratação, de oxigenoterapia, e por isso as formas de prevenção elas são importantíssimas. E entre essas formas de prevenção a gente tem justamente a vacinação das gestantes e os anticorpos monoclonais, tá? Até então, esses anticorpos e vacinas, elas eram restritas à rede particular, mas, como eu já mencionei anteriormente, recentemente o Ministério da Saúde, ele incorporou no âmbito do SUS a vacinação. Então, nós já temos disponível a vacina contra o VSR, contra o vírus sincicial respiratório, às gestantes, e isso causando uma dupla proteção, ou seja, a gestante é imunizada com o objetivo de produzir anticorpos e esses anticorpos serem passados para esse bebê e aí lhe conferindo proteção até o 6º mês de vida. Bem, como objetivo geral, a vacina vem com o intuito de prevenir as formas graves da doença do trato respiratório inferior associado ao vírus sincicial respiratório em crianças menores de 6 meses de idade, mediante justamente a vacinação das gestantes. E como objetivos específicos a gente tem a redução da sobrecarga dos serviços de saúde do SUS quanto ao atendimento em decorrência dessas doenças respiratórias causadas pelo vírus sincicial respiratório em crianças menores de 6 meses, reduzir também a necessidade de internação dessas crianças nas unidades de terapia intensiva, considerando justamente as dificuldades que já é de se conseguir esses leitos, então isso já vai contribuir bastante, e também oportunizar o acesso dessa vacina contra o vírus sincicial respiratório para a gestante. Então aqui o grupo prioritário a ser vacinado, serão as gestantes a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade materna, tá? Esse é o grupo prioritário. Aqui, as crianças recém-nascidas, elas não entram a serem vacinadas, elas não são contempladas com a vacina, certo? Somente gestantes. As gestantes que vão passar através da imunização passiva, como a gente conhece, os anticorpos para os bebês. Então, em momento algum, os bebês serão vacinados, tá? Somente gestantes. É a mesma lógica de uma vacina que a gente já trabalha na rede, que é a DTPA. A DTPA também nós vacinamos as gestantes para conferir proteção contra coqueluche para o bebê. Mas a gente não vacina esse bebê, Ele só vai ser vacinado lá com 2 meses a partir da pentavalente, tá?
A meta que nós temos com relação à vacina da bronquiolite, né, do VSR, é vacinar pelo menos 80% das nossas gestantes. E aí, a estimativa populacional que a gente tem nesse quantitativo de gestantes no município de Belém é 14.154 gestantes, né, a serem contempladas com a vacinação. Pode passar. Bem, falando um pouco agora a respeito da vacina realmente do vírus sincicial respiratório, né? A e B recombinante. A vacina ela utiliza uma plataforma de proteína recombinante estabilizada da subunidade F do vírus, então ela é uma vacina inativada proteica, tá? Que é fornecida, ela vem, no caso, produzida e fornecida pelo Instituto Butantan em parceria com a Pfizer, tá? A priori, a apresentação da vacina que nós vamos receber é a frasco ampola, com seringa preenchida de diluente, com adaptador e agulha, tá? Ou seja, ela vem numa versão monodose, tá? Sabe-se que futuramente nós iremos receber lotes realmente multidoses, mas por enquanto o que veio no informe do Ministério é que ela será nessa apresentação, unidose, tá? A indicação é uso adulto em gestantes somente, né? Mais uma vez a gente reforça que os bebês, as crianças não serão contemplados com essa vacina. A forma farmacêutica que ela vem apresentando é um poliofilizado que vem, né, para ser diluído, reconstituído, tá? A via de administração intramuscular, o volume da dose 0,5 ml, e o prazo de validade e conservação dela é que ela deve ser, né, armazenada naquela temperatura que todos nós sabemos que é ideal para a conservação de vacinas, que é de mais 2 a 8 graus Celsius, e ela pode ser utilizada em até 36 meses a partir da data de fabricação, tá? A utilização após a abertura. Como ela é um frasco monodose, então ela tem que ser utilizada assim que ela for reconstituída. Se não, ela pode ser utilizada dentro de um prazo de até 4 horas após a reconstituição, tá? E aí também, após a reconstituição, ela deve ficar armazenada em temperatura ambiente. Não deve ser congelada em hipótese nenhuma, tá? O próximo slide vai mostrar os componentes, né, dessa vacina do vírus sincicial respiratório, no caso, como ela vem, os componentes que vêm nessa apresentação monodose, né? Então, aqui a gente tem a seringa, que já vem justamente com o componente de diluente, né, e ele já vem preenchido com o diluente de água estéril. O frasco ampola, que tem o antígeno liofilizado, né, o pozinho, e ela vem com um adaptador de frasco, tá? Que essa, que digamos, seria a grande novidade ou diferencial dessa vacina, é que ela vem com um adaptador para o momento aí da reconstituição, certo? A gente não vai precisar, no caso aqui, a gente percebe que ela é uma vacina que vai otimizar muito a questão dos insumos, porque ela já vem com a própria seringa, já vem com diluente, e ela não vai precisar daquela agulha para reconstituir e depois outra agulha para aplicar, tá? Ela já vem nesse sentido otimizando esses insumos aí, porque o adaptador ele vai assumir essa função aí nesse sentido da reconstituição, tá? O próximo slide aqui já vai mostrar a questão de como é o passo a passo, né, dessa reconstituição, como ele vai acontecer, tá? Então, eu vou explicar aqui rapidamente, mas também posteriormente a gente vai estar divulgando nos grupos da imunização um vídeo que também vai mostrar o passo a passo, né, e que também já fica melhor de vocês visualizarem, né, e colocarem em prática, tá? Mas a priori o que acontece? Esse adaptadorzinho ele vem dentro de uma embalagem plástica, então a primeira coisa a se fazer é retirar a tampa dessa embalagem plástica do adaptador e também tirar a tampa plástica que cobre, né, o frasco ampola, aquela tampinha que a gente já está habituado a utilizar. Tá? Tirando essas tampinhas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o adaptador sem tirá-lo ainda da embalagem em si, que ele está envolto, tá? A gente só vai retirar a tampa, mas sem tirá-lo da embalagem, sem manuseá-lo com a mão, ainda dentro da embalagem, a gente vai friccionar, né? Vai empurrar, empurrá-lo, né, contra o centro, né, do frasco ampola, centralizar ele ali na rolha do frasco e vai conectar ele com o empurrão,
né? Vai fazer com que ele se acople. Da feita que ele se acople, a gente vai pegar, então, aí sim, da feita que ele estiver totalmente adaptado ali, é que a gente vai remover essa embalagem plástica que está cobrindo o adaptador, tá? Aí a gente vai pegar a nossa seringa que está com diluente, vai desenroscar a tampinha lá que ela, né, vai apresentar e vai enroscar essa tampinha essa seringa no adaptador. Da feita que ela estiver totalmente também lá, né, encaixada, a gente vai então apertar, né, inserir esse líquido dentro do frasco e com o êmbolo ainda pressionado, sem deixar de pressionar esse êmbolo, a gente vai fazer movimentos circulares ali para o que? Homogeneizar aquela vacina, né? Para que ela fique totalmente, aquele pólen se dissolva completamente. É sem agitar, é somente com movimentos rotatórios, movimentos circulares. E também a gente não pode deixar de pressionar o êmbolo para que com a pressão o líquido não suba, tá? Uma vez em que ele esteja totalmente ali dissolvido, que ele esteja, né, homogeneizado, nós então vamos virar esse frasco e vamos fazer a aspiração do conteúdo dele, né, com essa mesma seringa. A gente vai então aspirar e vai, né, até completar a dose de 0,5 ml, que é a dose recomendada. Aí a gente desconecta a seringa, né, desse adaptador e coloca a agulha para aplicação. E aí administra a vacina. Certo? Pode passar. O esquema de vacinação, então, é dose única, tá? A partir da 28ª semana de gestação, sem restrição da idade materna. Então, ela pode fazer essa vacina com qualquer idade, tá? Desde que ela esteja a partir da 28ª semana. Isso a gente não pode esquecer. E a indicação é de uma dose a cada nova gestação, justamente porque aqui a proteção ela é conferida ao feto, né, ao recém-nascido. Então, é por isso que ela precisa que a cada nova gestação ela faça novamente essa vacinação, tá? A vacina contra o vírus essencial respiratório, ele pode ser administrada simultaneamente com qualquer outra vacina do calendário, né? Até porque ela é uma vacina inativada, proteica, então ela não tem problema de ser de ser aplicada com as demais vacinas do calendário, tá? Então é importante porque às vezes a gente pode otimizar, né, quando essa gestante comparecer à sala de vacinação, a gente pode estar oferecendo para elas outras vacinas do calendário também, como influenza, como a da Covid, né, a DTPA, todas essas podem ser feitas juntas, concomitante com a da VSR, tá? Bem, como contraindicação, ela só vai ter se porventura a gestante tiver hipersensibilidade a alguma das substâncias ativas ou a qualquer componente presente, né, nessa vacina. Fora isso, ela não apresenta qualquer outro tipo de a contraindicação também, que é muito importante a gente atentar, que acabou ficando até aqui embaixo nas precauções, é que ela não deve ser administrada em hipótese nenhuma em gestantes menores com menos de 24 semanas de gestação. Em bula, a vacina ela contempla, né, a idade gestacional a partir de 24 semanas, que foi realmente quando a idade gestacional que ela começou a ser estudada nas gestantes, né? Então, em menos que isso, ela não pode ser administrada, né? Por conta de estudos que não foram feitos nessas gestantes. Mas por mais que ela possa ser aplicada a partir da 24ª, por experiência em outros países, né, que já começaram com a administração dessa vacina, é que ela seja realizada na 28ª semana de gestação, que é justamente por conta do grau de maturação da placenta. Quanto maior a placenta, maior vai ser a maturação desses anticorpos, mais robustos vai ser a produção do anticorpos. Por isso que é o recomendado a partir da 28ª semana de gestação, tá? E o ideal também é que ela seja aplicada até 15 dias antes do período da mulher
entrar em trabalho de parto, né? Porque é justamente o pico dos anticorpos, né, ali que a mulher vai produzir é a partir do 14º dia, né? Então, por isso que tem que ter essa precaução também de até 15 dias antes da mulher realmente ter o bebê, tá? Senão, porque acaba não atingindo o intuito que a gente quer, que é a proteção desse feto, tá? Como precauções, a gente tem a questão da febre, que já é uma precaução que a gente usa para a maioria das nossas vacinas de rotina. Então, se ela apresentar ali no momento da vacinação febre alta ou moderada, a recomendação é adiar essa vacina até a resolutividade desse quadro, né? Justamente para que a vacina não seja atribuída à vacina ou qualquer outras reações que ela pode apresentar. As gestantes com distúrbio de coagulação, a gente tem que ter uma certa cautela ao administrar essa vacina, né? Então tem que ter cuidado de se utilizar agulhas finas, de se utilizar uma técnica específica, como a técnica em Z, né? Fazer a compressão ali logo após a administração para evitar realmente esses maiores sangramentos, tá? As gestantes imunocomprometidas já foi também observado que elas acabam apresentando uma resposta imune reduzida à vacina. Então, nesse caso, para elas, além da vacinação, né, seria recomendado também a utilização dos anticorpos monoclonais, né, ao bebê logo após o nascimento, já que ela não vai conseguir produzir tantos anticorpos suficientes para a proteção daquele bebê, certo? Pode passar. Falando um pouco sobre os eventos, né, supostamente atribuíveis à vacinação, à imunização, que são os ESAVs, já é demonstrado que a vacina ela tem um perfil de segurança aceitável, né, inclusive isso foram indicados nos estudos clínicos da fase 3, e que, embora segura, ela ainda pode sim apresentar algumas manifestações, né? Alguns eventos adversos, né? Como a gente fala. Porém, esses eventos eles não são considerados graves, são autolimitados e compatíveis com a reatogenicidade esperada para as vacinas inativadas, tá? Então, quais seriam esses eventos ou essas reações esperadas? A nível local, espera-se a questão da dor, do eritema e do edema local, né, que são os mais comuns e que tem uma resolutividade em até 3 dias. E aí a orientação sempre após a aplicação é que essa gestante faça compressa de água fria no local, né? Por conta dessas possíveis reações que podem surgir. Já as manifestações sistêmicas, a nível geral, a gente tem a questão da fadiga, da cefaleia, da mialgia, artralgia, dor nas extremidades, que geralmente aparecem nas primeiras 48 horas após a administração da vacina e são autolimitados também. Então, em cerca de 3 dias, esses sintomas costumam desaparecer, certo? Agora, qualquer manifestação que fuja disso, dessas reações esperadas, aí já é caso de se pedir para essa gestante retornar à sala de vacinação para ser notificado, né? Então, eventos considerados graves, raros, inusitados ou até mesmo erros de imunização, se porventura foi administrada na idade gestacional que não era preconizada, então isso precisa ser notificado para ser investigado, né? Então, por isso que é imprescindível que todas as unidades tenham a ficha de notificação nas suas salas de vacina para que possam fazer essa notificação e enviar aqui para a coordenação para que a gente possa jogar no sistema específico, certo? Pode passar. Falando um pouco sobre a estratégia de vacinação, né? Então, vale ressaltar que até dentro da estratégia de vacinação contra, né, o vírus essencial respiratório em gestantes, a gente precisa frisar na estratégia do microplanejamento. E o que é o microplanejamento? É conhecer a sua realidade local, fazer um diagnóstico situacional do seu território e, a partir daí, traçar ações estratégicas, ações, né, que são ali, que vão ser coniventes com o seu território, com aquilo que você encontrar dentro do seu território, tá? Então, isso é bem importante, esse planejamento a partir da sua realidade. Então, aqui a gente menciona algumas das estratégias que podem ser utilizadas
a partir do microplanejamento, tá? Que entra a questão da sensibilização e mobilização das gestantes no território. Então é imprescindível aí que a partir do momento que essa vacina já esteja nas salas de vacina, as gestantes elas sejam, né, sensibilizadas e mobilizadas a comparecer, né, às salas de vacina. Então aí também cabe ao ACS, né, estar fazendo essa sensibilização e mobilização dessas gestantes, bem como até realmente fazer uma busca ativa daquelas que já estão com a idade ideal para realizar a vacinação, ou seja, a partir da 28ª semana gestacional. É importante também, às vezes, verificar em quais meios de comunicações locais ali existentes no território que podem ajudar a agregar nessa informação da população sobre a vacina e assim aumentar a adesão a elas, né? Como a questão de se tem algum jornal ali local, algum rádio, alguma mídia social que possa estar divulgando isso também, os próprios alto-falantes de feiras locais, né? De comércios locais, isso possa estar ajudando também. É importante oportunizar a vacinação domiciliar em casos especiais, que podem existir gestantes que por algum motivo não podem comparecer a essa sala de vacina, então é importante também fazer esse levantamento, né, para se oportunizar essa vacinação em casa. Não pode deixar de ser vacinada, né? Envolver na vacinação as equipes responsáveis pelo pré-natal, as consultas do pré-natal. Então é importantíssimo contar aqui com o apoio dos médicos, né? Os médicos eles precisam estar a par também da importância da vacinação e estar ofertando, né, às gestantes essa vacina, recomendando, orientando que elas procurem as salas de vacinação para fazer, não somente os médicos, mas também os outros profissionais que estão envolvidos no pré-natal, como nutricionistas, o serviço social, né, o próprio odontólogo. Então, todos aqueles que estão envolvidos dentro desse programa, eles precisam ter essa consciência, né, de estar ofertando também, recomendando a vacinação à gestante. E como é uma vacina, digamos, nova, que muitas gestantes estão na expectativa, com certeza elas vão comparecer à sala de vacinação, né, para querer essa vacina. E é um momento oportuno também para se atentar às demais, né? Se ela já está devidamente vacinada também com as demais vacinas do calendário da gestante. E assim ofertar, por exemplo, as vacinas da influenza, do Covid, da hepatite, a própria DTPA. Então isso a gente tem que atentar também ali no momento que ela comparecer à sala de vacinação, tá? Pode passar. Com relação ao registro de informação, né, esse registro vacinal ele pode ser feito em qualquer um dos sistemas, desde que integrados à RNDS. Então, ele pode ser feito no ESUS, no SPNI ou em sistemas terceiros, né? A gente já tem o nosso ESUS municipal, né, integrado à RNDS. Então, assim, todas as salas de vacina, elas precisam realmente lançar essa vacina dentro do ESUS APS, e no SPNI só vou lançar aquelas nossas instituições parceiras, como por exemplo as universidades. Então Unifamais, Fibra, Unama já vão lançar essa vacina dentro do SPNI, mas todos os demais estabelecimentos vão lançar dentro do ESUS mesmo, do PEC, tá? Tanto em um quanto em outro, né? Tanto no ESUS quanto no SPNI, o registro ele é nominal, né? Então precisa de uma identificação individualizada dessa gestante, ou por meio do CPF ou do cartão SUS. Então assim que ela chega na minha sala, ela precisa portar um desses dois documentos, ou o CPF ou o cartão SUS, além do seu cartão pré-natal, porque também de alguma forma ela precisa comprovar, né, ali comprovar que ela está, né, fazendo esse acompanhamento pré-natal, que ela está nessa idade gestacional recomendada, 28ª semana, ideal para fazer a vacinação. Certo? Pode passar. A gente reforça a questão de sempre estar tentando para a atualização do PEC, tá? Isso é o que o Ministério também sempre frisa, né, nos seus informes, que a gente esteja atento à atualização do sistema, que no momento o PEC ESUS APS ele está na versão 5.4.22. Então atentem também aí para ver se todos vocês estão com essa versão, porque caso não estejam com essa versão, muito provavelmente vocês não vão conseguir lançar a informação dessa vacina, do vírus social respiratório.
que a partir dessa versão aqui a gente já tem realmente a vacina já cadastrada, né, ali aparecendo dentro do PEC para se fazer o registro, tá? Pode passar. Aí aqui vem um quadro que mostra, né, qual é o nome que ela está aparecendo dentro lá dos sistemas, tanto do ESUS quanto do SPNI. Então, o nome do imunobiológico é esse daqui, vacina, vírus essencial respiratório A e B recombinante, né? O código dele é o 108, e aí a gente vai aqui, mostra a sigla também, né? Como ele pode também estar aparecendo dentro lá do sistema a sigla. E lembrando que ela vai sempre ser lançada na estratégia rotina, porque ela foi incorporada ao calendário de gestante ao calendário da gestante, então ela vai passar a ser uma rotina, né, das mesmas. A descrição é dose única, né, ou DU, e ela vai ter que ser feita, é feita somente nas gestantes. Então aqui ela não contempla a questão das puérperas e a faixa etária seria maior ou igual a 9 anos, tá? Pode passar. Aqui é mostrando o passo a passo para vocês, só para recapitular e deixar bem claro como é que seria esse registro dentro do ESUS, tá? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer lá no meu ESUS, quando essa gestante comparecer, é adicioná-la na lista de atendimento para vacinação. Então, eu vou adicionar essa cidadã, né, no caso dessa gestante, ou pelo CPF, ou pelo cartão SUS, ou pelo nome, tá? Vou escrever aqui o CPF, o cartão SUS, o nome, vou marcar a opção vacina e vou adicionar na minha lista de atendimento. Dentro da lista de atendimento, uma vez ela adicionada lá, né, ela vai aparecer ao lado do nome dela, né, uns botãozinhos ilustrativos, e aí vai aparecer o da seringuinha, que é justamente onde você vai realizar a vacinação. Né? Então precisa clicar nessa seringuinha para aparecer justamente a próxima tela, que é o de atendimento realmente, onde você vai começar o atendimento de vacinação. Quando você abre logo essa tela, logo lá em cima vai aparecer para você marcar a questão das condições, né? Se aí lá você já vai marcar logo que ela é gestante, tá? Pode passar. Marcou que ela é gestante, logo embaixo você vai ver que vai aparecer apareceria o calendário vacinal do adulto da gestante, né, lá no PEC, que são aqueles quadrozinhos. Só que vocês vão perceber que a vacina do VSR, ela não aparece dentro daqueles quadrinhos, tá? Então ela teria que ser administrada aqui, você vai clicar nesse outras doses imunobiológicos, tá? E vai no botão aplicar. Então, esse que é o caminho para se jogar essa vacina no sistema, tá? Outras doses imunobiológicos, botão aplicar. Pode passar. Quando você aperta no... Tem vacinação, né? No 4. Aí tu vai para aplicação de imunobiológicos, é isso? Eu já tô no... isso. Que só tá a tela, né? Agora é o 6, né? Onde é que ele tá que eu devo ver? No 6. É isso? Não, é o antes do 6. Isso aqui? Essa aplicação? Esse é o outro. Volta. Beleza. Quando você na aplicação de imunobiológico é onde você vai colocar, né? Aqui vai preencher o imunobiológico, o nome da vacina, que é aquele que eu já mencionei anteriormente, né? O vacina do vírus essencial respiratório A e B recombinante. Vai jogar na estratégia de rotina, tá? É importante aqui também, mesmo você já ter marcado lá na condição, você já tem marcado gestante, você precisa, mesmo assim, no grupo de atendimento, colocar gestante novamente, tá? Então, ela precisa também aqui ser marcado gestante e a dose é a dose única. Depois, você só vai preencher os dados referentes à vacina mesmo, né? O lote, o fabricante, a via de administração e vai salvar. Daí, uma vez salvo, você só não vai esquecer de finalizar de fato esse atendimento de vacinação, que aí é descendo a página, clicar lá no botão de finalizar o atendimento e pronto, essa vacina vai estar devidamente registrada lá dentro do PEC, né? Dentro do ESUS.
A gente só chama a atenção nesse... Como ela é uma vacina nova, vocês precisam, antes, né, de começar a digitação em si, dentro do PEC, vocês precisam cadastrar esse lote no sistema, né? Que a vacina vai chegar a nota de fornecimento junto, né? E aí, antes de começar de fato a digitação, você precisa cadastrar esse lote. E lá no cadastro do lote, vocês vão perceber que vai aparecer duas indicações de vacina, tá? Nesse botãozinho aqui do imunobiológico, vai aparecer a vacina do vírus sincicial respiratório A e B recombinante e uma outra que vai estar escrito recombinante adjuvada. Aí é só para prestar atenção que a que vocês precisam realmente cadastrar é essa que está checada aí em verdinho, tá? Que é a do vírus sincicial respiratório A e B recombinante. A de baixo vocês não devem, né, cadastrar nessa, porque se vocês cadastrarem nessa, vocês não vão conseguir registrar depois nesse passo a passo que eu expliquei anteriormente, tá? Então tem que atentar para cadastrar nesse que está checado em verdinho aí, que é a recombinante, sem ser adjuvada, tá? E no mais, de uma forma bem... é isso. Agora a gente vai ver as dúvidas, esclarecimentos. Uma dúvida que chegou aqui é que se a gestante ela estiver gripada, ela pode vacinar, né? Se a gestante ela não estiver apresentando febre, porque lembrem que a recomendação, né, que a gente acaba adiando a vacinação é a febre. Então, se ela não estiver apresentando febre naquelas 24 horas, só estiver realmente com coriza, tosse, né, um leve resfriado, então isso não é impeditivo para ela não se vacinar, tá? Ela pode se vacinar sem nenhum problema. Agora, outra pergunta que tem aqui é se já tem previsão para chegar nos postos. Sim, né? A previsão provavelmente é que na semana que vem a gente já esteja, todas as unidades de vacina já estejam recebendo essa vacina, tá? A vacina ela já está com previsão de chegada para a Câmara mesmo, né? Ela já está no estado do Pará, inclusive a CESPA já divulgou, né, que ela já chegou no estado. Então, eles estão começando a distribuição para os municípios. Acho que Belém deve ser contemplado com a vacinação amanhã. E se de fato se concretizar, na próxima semana as salas já devem estar recebendo essa vacina, tá? Então, é importante que todos estejam, de fato, apropriados desse material. A gente vai disponibilizar também aqui, ao final, um informe técnico escrito também, né? Se vocês... para que vocês também possam imprimir, ler, deixar na sala de vacinas de vocês para qualquer consulta eventual que possa ter de dúvidas, né? Então, se vocês têm esse tempinho, esse final de semana também para estar estudando, lendo, relendo, né? Para já estarem na próxima semana afiados. Aí aqui chegou uma dúvida com relação à questão das gestantes imunocomprometidas, né? As gestantes imunocomprometidas, elas têm a questão de que podem apresentar uma resposta reduzida, uma resposta imune reduzida à vacinação, né? Então, nesse caso, é recomendado, além da vacinação de fato das mesmas, né, que os bebezinhos, após o nascimento, eles façam o uso dos anticorpos monoclonais. Porque como ela tem uma resposta reduzida, ela não vai, digamos, ter uma quantidade de anticorpos suficiente para a proteção daquele bebê. Então, para que ele não fique desprotegido de fato, né, a gente é orientada a questão dos anticorpos monoclonais, né? Só que até então, esses anticorpos, eles não estão disponibilizados, né, na rede pública, ele só é realmente a rede particular, mas há uma previsão de que a partir de fevereiro do ano que vem eles também sejam disponibilizados no âmbito do SUS, certo? Peraí que as dúvidas estão chegando.
A dúvida é se precisa fazer o pedido da coordenação, é isso? Como a gente não vai receber também um quantitativo tão grande de vacinas assim, não precisa fazer o pedido, tá? Assim que a vacina chegar, a gente vai distribuir um quantitativo, né, para as unidades e vai também deixar um estoque, né, na nossa central, porque aí conforme for a demanda, conforme for saindo a vacina, aí vocês podem estar solicitando, fazendo, né, pedidos extras, conforme for a demanda, né? A gente ainda vai ter que estudar também como é que vai ser essa procura, essa demanda. Mas a priori não precisa fazer o pedido. A própria coordenação vai distribuir a vacina nesse início, tá? É que ele está perguntando até que idade gestacional pode fazer a vacina. Em bula, ele não coloca, não delimita, né, uma idade gestacional que limite, né, assim, ele coloca que tem que ser feita de 24, né, até, mas se eu não me engano, até 36 semanas, não é? Sem limite de idade. Pois é, ela não tem limite de idade gestacional, tá? Só tem que atentar justamente para essa questão de que como ela tem um certo tempo para produzir anticorpos, que são no mínimo 15 dias, então o ideal é que ela teria que tomar essa vacina até 15 dias antes da data do parto. Porque senão, se ela não tiver, se ela fizer já num dia, fizer num dia e no outro, for entrar em trabalho de parto ou for parir, digamos assim, ela não vai conseguir o objetivo da vacina, que é essa passagem de anticorpos, tá? Porque o anticorpo ele ainda vai levar um tempo a ser produzido dentro do organismo da mãe, que é em média aí esses 14 dias, certo? Alguma dúvida mais? A partir de quantos dias? Olha, a questão os bebês das mães imunos, né, eles não vão fazer uma vacina em específica, eles vão fazer os anticorpos monoclonais. Ou seja, o anticorpo, ele já é a imunização passiva, aquilo pronto já, né? Então, o ideal é que ele faça o quanto antes, tá? O quanto antes do nascimento, ele nasceu, o quanto antes ele faça essa proteção, até para que ele tenha, né, os anticorpos necessários, tá? Então, ele não existiu até quando, mas o quanto antes, o quanto mais breve ele fazer, melhor. Né? Até porque, como eu já mencionei anteriormente, essas crianças lactentes, elas têm justamente o maior risco, né? Até os 6 meses de idade, tem o maior risco de desenvolver as doenças, né? A doença na sua forma mais grave. Algo mais? Certo. Tem muita a dúvida que está aparecendo aqui é com relação a que tem muita criança, né? Tem muita gente procurando para crianças. A vacina, né, do vírus social respiratório, ela não é
para crianças, tá? A gente vai frisar isso novamente. Ela é utilizada, o uso dela é em adultos e em gestantes, tá? É uma dupla proteção, que ela vai, no caso, a gestante vai tomar para conferir proteção à criança, né? Ao feto, ao bebê. Então, não existe até então uma vacina da bronquiolite para as crianças, tá? Que a gente tem a vacinação das gestantes, certo? Isso. Aí, novamente, tem essa questão, né, Ele fala aqui, caso alguém fora da faixa gestacional tome essa vacina, o que pode ocorrer com essa pessoa? É por isso que não é recomendado que ela faça fora da faixa vacinal, justamente porque não foram feitos estudos, né, da vacina fora dessa faixa etária recomendada, que é das 24 semanas em diante. Então, como não foram feitos estudos, não se sabe o que de fato vai ocorrer, né, quais são os riscos que essa pessoa, os benefícios que a vacinação vai ter fora dessa faixa etária, ou seja, na gestante menor com menos de 24 semanas gestacional, porque isso não foi estudado, não foi avaliado, né, dentro lá do ensaio clínico para a utilização da vacina, né? Então, aí é o máximo de atenção nesse sentido, tá? Que a vacina ela só deve ser administrada a partir das 24 semanas, sendo a idade recomendada, mesmo preconizada, a partir da 28ª semana. Aí pode haver essa confusão por causa da DTPA, que a DTPA ela é realizada a partir da 20ª semana gestacional, né? Então pode ser, DTPA é 20ª, vou fazer a VCR junto. Não, né? Cuidado para não haver essa confusão, não confundir as idades gestacionais, porque a DTPA é a partir da 20ª semana e a VSR ela é a partir da 28ª semana, tá? Aí ele fala que alguém está perguntando, mesmo que essa gestante for parir antes desses 14 dias, eu devo vacinar sim, né? Deve, a gente não deve recusar a vacina, tá? Ela pode vacinar sim sem nenhum problema, tá? Só que aí o grande intuito, digamos assim, o grande objetivo realmente assim não vai ser o pico de anticorpos realmente não vai ser passado nesse sentido, tá? Mas a vacina ela pode ser feita. Alguma dúvida mais? Pois é, em bula, que alguém tá perguntando, é 24 semanas ou 28 semanas? Em bula, eles dizem que a vacina pode ser realizada a partir da 24ª semana, mas o informe técnico do Ministério da Saúde, né, que é o que nós vamos nos basear, recomenda a partir da 28ª semana de gestação. Então, é essa referência que a gente tem que ter, tá? DTPA, 20ª semana, VSR, 28ª semana gestacional. Tá? A mesma pergunta, vacinar com 24 ou 28 semanas. Novamente, repito, a recomendação do Ministério da Saúde, é nela que nós vamos nos basear, é 28ª semana gestacional, tá? 28ª semana gestacional, não esqueçam, 28ª semana gestacional, certo? Alguma dúvida a mais? Senão a gente já vai encerrar por aqui. Chegou mais uma dúvida, né? Mas como sempre temos gestantes atrasadas no calendário vacinal, caso chegue com 28 semanas, posso administrar as duas, DTPA e VSR juntas? Pode, tá?
A DTPA e a VSR, ela pode ser administrada juntas sem nenhum problema, né? Como eu já falei da administração simultânea, a VSR ela pode ser administrada tanto com a DTPA, quanto com a influenza, quanto com a Covid, quanto com a hepatite. Como por ela ser uma vacina inativada, ela pode ser aplicada simultaneamente ou em qualquer intervalo com as demais vacinas do calendário da gestante, tá? A Cleise vai querer falar alguma coisa? Pergunta aí, ela respondeu no chat aqui, ó. Bem, acho que não veio. Acabou de, quando eu ia dizer não veio, chegou. A última dúvida aqui é com relação ao material, né? Bem, gente, o material, como eu já falei, a gente vai disponibilizar tanto os slides quanto o informe técnico assim que a transmissão acabar, tá? A gente vai estar disponibilizando nos grupos o informe técnico em PDF e esse material também, tá? E a última dúvida aqui que chegou é com relação a... Ela pergunta assim, essa vacina será distribuída nas clínicas privadas e podem ser administradas em outras pessoas sem ser gestantes? Não. Tanto no público quanto no privado, a vacina contra a VSR da Brisvo, ela é recomendada somente para gestantes, tá? O uso é adulto em gestantes, tanto que aqui eu até falei das especificações da vacina, estava lá a indicação é uso adulto em gestantes, somente para esse público, ele não contempla outros públicos, certo? Então, no mais, eu agradeço a atenção de todos, tá? E quero dizer que nós da Coordenação de Imunizações estamos à disposição de vocês. Então, caso surjam dúvidas também, né, pode acionar tanto eu quanto qualquer uma das outras enfermeiras. Nós estamos aqui para sanar as dúvidas, esclarecer, né, no que for necessário. A gente agradece a participação. Não esqueçam de assinar a frequência, tá, que está aí no chat, que foi divulgada, porque a partir dessa frequência que nós vamos também estar emitindo certificados desse treinamento, tá? Então, novamente, obrigada e é isso. Até a próxima.